Qual o legado do carnaval? O que foi que você aprendeu? Foi só a ressaca financeira? Foi só um monte de notícias de jornal dizendo das coisas que não deram certo, da questão do policiamento, de questões relacionadas aos próprios fios elétricos? Ou será que você aprendeu nesse carnaval sobre se olhar, sobre o corpo feminino, sobre o que esperam de você na avenida? O que é que aconteceu nesse carnaval? Será que nesse carnaval você aproveitou os ensinamentos, os insights, do monte de informação que estava sendo veiculada para se transformar na sua melhor versão? Essa live de hoje é para isso, para a gente discutir o que é que o carnaval trouxe de bom para a sua vida, para o seu conhecimento. Afinal, é desde os tempos remotos, desde Roma que se trabalhava com a política do pão e circo, para simplesmente distrair os romanos de aumentos de tributos, de várias situações. E será que o carnaval continua com esse fim? E o que é que você pode aprender com o carnaval para te levar para um outro momento da sua vida? Porque você pode gostar de carnaval, você pode curtir o carnaval com alegria, desde que esse seja um desejo seu e não do outro. Então vem comigo nessa live que eu vou te mostrar quais os legados do carnaval de 2024. E enquanto as pessoas estão chegando, estão entrando aqui nessa live, eu vou aproveitar para me apresentar. Para quem ainda não me conhece, eu sou Iane Santos, especialista no combate da ansiedade e no resgate da autoestima. E tenho ajudado mulheres a resgatar esse poder pessoal que existe dentro delas e que muitas nem se dão conta. Preferem ou foram ensinadas e acreditaram que elas precisam ficar escondidas, sem se posicionar, sem se impor, sem dizer um não. São mulheres que estão buscando amor a qualquer custo e para isso fazem qualquer coisa para aceitar. Então, eu tenho ajudado mulheres a perceberem o seu verdadeiro valor pessoal, a se olharem, a se amarem, a se respeitarem e a lutarem pelos seus objetivos. E agora, vou aproveitar para dar um ótimo dia, uma ótima tarde para quem está assistindo em outros horários e dar uma ótima noite para quem está aqui comigo nesse momento. Sejam muito bem-vindas. Lúcia, Liúde, Anabela, uma ótima noite também. Seja muito bem-vinda. Gratidão por estar aqui comigo nesse momento. Silvânia, Inês, minha irmã, Delícias da Jô, sejam todas muito bem-vindas. E, gente, para falar do legado do carnaval, a gente precisa entender que o carnaval traz junto com ele muito peso, principalmente em relação ao corpo. A gente vê as pessoas cultuando o corpo, falando do corpo, até porque a gente percebe que, seja na avenida, que eu tô aqui em Salvador, que a gente tem a avenida, e aí as pessoas vão de shortinho, de top, até porque em Salvador, pleno verão, o calor tá imenso, assim como a gente percebe nos desfiles do Rio de Janeiro, de São Paulo, das escolas de samba, o culto ao corpo. A um corpo que muitas vezes é idealizado, sem celulite, sem estria, o corpo perfeito. Mas o que é o corpo perfeito? E essa live eu vou compartilhar com vocês o que eu muito aprendi e muitos insights me trouxe sobre, por exemplo, a situação em que a Paola Oliveira estava sempre no centro das atenções porque não estava com o corpo que os publicitários achavam como ideal. E aí a gente vai discutir qual é o corpo ideal. Quem é você idealmente? Será que existe corpo ideal? Essa é a grande questão. O que é esse ideal? É o ideal para quem? Será que não está na hora da gente começar a romper com esses rótulos, com esses estigmas que vão colocando, com esse peso que estão colocando nas suas costas, sem nenhuma necessidade? Então hoje essa live é pra gente falar sobre isso. E aí eu coloquei uns tópicos, então de vez em quando eu vou dar uma pescada aqui pra não esquecer de falar nada. E
É interessante apontar isso porque, junto com esse peso que se coloca no carnaval, de que você precisa estar com o corpo perfeito, então você está preocupado se está com a celulite, como é que tá a barriguinha e como é que eu vou vestir o short. Porque a gente está falando de mulheres que ainda conseguiram ir na avenida, apesar de tudo isso, porque elas estavam bem consigo mesma. Mas quantas mulheres tiveram vontade de ir pro carnaval, de pular atrás do trio e não tiveram coragem? Experimentaram uma roupa, experimentaram uma segunda roupa e simplesmente nunca se sentiram satisfeitas ou bonitas o suficiente para ir pra avenida, para ir assistir uma escola de samba. Quantas ouviram o marido ridicularizar a roupa que ela estava vestida, a forma como ela estava? Quantas estavam se achando linda e veio o parceiro e falou: ah, essa roupa não tá boa, esse decote tá grande demais. Assim não, você tá parecendo uma... Será que vocês conhecem alguém que passou por isso ou vocês passaram por isso? Será que vocês estavam onde vocês queriam nesse carnaval? Sem falar que a gente vive numa sociedade que ainda dá um peso enorme pro carnaval. Até porque a gente ouve o quê? Que o carnaval, o ano só começa depois do carnaval. E é justo você ter perdido quase 60 dias desse ano, que podia ser o ano da sua virada, o ano para você superar uma ansiedade, um ano para você acabar com a dependência emocional, um ano para você aprender a dizer não, esperando o carnaval passar? E a quarta-feira de cinza já passou, mas ontem ainda tinha festa de carnaval. E aí, o que é que você me diz? Ontem teve uma ressaca para se despedir do carnaval. E agora? Ainda tem tempo para você deixar de lado o que tem para você esse ano, esperando mais o que pro ano começar? E aí, quando chegar dezembro, você vai olhar e falar: ah, o ano passou tão rápido, eu não fiz nada. Mas será que o ano passou tão rápido ou você não priorizou aquilo que precisava ser feito no período adequado? Porque, gente, passou o carnaval e se você abre os jornais, você abre as reportagens, só tá passando, sabe o quê? A ressaca financeira do pós-carnaval. São quase 80% das famílias brasileiras com dívidas. E aí? O que é que você faz com isso? São exatamente vou pescar aqui o nome, pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 77,6% da população das famílias brasileiras estão endividadas. E o carnaval contribuiu para essa melhoria? E como foi passar esse carnaval endividada? Ou você esqueceu das dívidas e bebeu tudo na avenida, comprou todos os blocos e a sua dívida só aumentou? Essa é a grande questão. É preciso olhar o que você estava buscando no carnaval que você não está achando na sua vida do dia a dia. E é por isso que eu falei da política do pão e circo. É porque muitas vezes a gente coloca no carnaval, coloca no outro, coloca no governo, coloca no que acontece fora da gente a responsabilidade por situações que são tipicamente nossas, de nossa responsabilidade para resolver. Não é mais falar sobre o carnaval e o peso do carnaval e o que o carnaval trouxe, mas é entender que enquanto você estava distraído com o carnaval, outras coisas na sua vida aconteceram, a sua vida não parou. Mesmo se você estava pensando que o ano novo só ia começar depois do carnaval, simplesmente os dias foram passando e as coisas foram acontecendo, você querendo olhar para elas ou não. E é por isso que muitas pessoas, quando me procuram, estão lá, no fundo do poço. Porque foram colocando de lado aquilo que era importante. Foram colocando de lado, fingindo que não estava vendo aquilo que precisava ser visto. Para ser contornado, para ser resolvido. E aí a Anabela colocou: nunca gostei de carnaval nem de micareta, acho que sou caseira. E aí, Anabela, tenho duas questões para trazer para você. E aí você vê se faz sentido. Gente, nem todo mundo vai gostar de carnaval, isso é fato. Nem todo mundo vai querer estar lá na avenida, isso é fato. Eu, por exemplo, fui algumas vezes pro carnaval,
Mas não vou dizer que se eu não fosse pro carnaval, o meu mundo ia se acabar. Não. Só que muitas vezes eu deixei de sair. Ou pro carnaval ou para outros lugares, por exemplo, porque eu tinha vergonha de mim. Por conta do vitiligo no meu rosto, eu preferia só sair para casa de amigos. E eu nem percebia isso. Eu tô falando porque eu comecei a olhar pra minha vida há pouco tempo e comecei a perceber que isso tudo era desculpa pra não sair. Porque eu gosto de sair, eu amo viajar. E por que eu não gostava de ir pra lugares em que eu achava que as pessoas iam me olhar, em que eu me achava que eu era diferente? E agora que isso passou, pro carnaval eu realmente não faço questão de ir. Mas, por exemplo, eu saio muito mais, eu viajo muito mais. Eu vou, por exemplo, pra cafeterias, eu vou no shopping passear porque eu quero comer algo diferente, eu vou a mais restaurantes. E eram coisas que eu não fazia. Por quê? Porque eu tinha vergonha de mim. E essa é uma reflexão que eu trago sobre a questão do próprio carnaval. Porque no carnaval, como as pessoas vão com roupas cada vez menores, até por conta do calor, por conta da quantidade que bebem, como é que você está se sentindo com você? Com a sua imagem, com o seu corpo? E aqui no meu caso, eu ficava constrangida por conta do vitiligo. Mas, gente, tem pessoas que ficam constrangidas por conta da sua altura, por conta da sua cor, por conta do seu cabelo, por conta das roupas que veste, por conta do peso. Tem várias questões que acabam impactando você de viver aquilo que você gostaria. E você não precisa ir pro carnaval porque todo mundo vai. Você não precisa gostar de carnaval porque todo mundo vai. Mas o importante é, se você gostar e apreciar, aproveite. Mas se não faz sentido pra você, não vá. E aqui a Anabela colocou, eu também tenho vitiligo, curto praia e estou vestindo short que não vestia, me libertando. Isso mesmo, Anabela, parabéns. Por quê? Porque você começou a se aceitar. E isso te deu liberdade, te deu leveza. Porque a gente precisa entender que o que importa não é o que os outros pensam da gente, é o que a gente pensa da gente mesmo. Quantas vezes o problema tá em como a gente se enxerga, no valor que a gente se dá. Essa é a grande questão. E essa questão mostra que o carnaval é só um detalhe. Só que muitas vezes as pessoas usam o carnaval para encher a cara, para fazer o que não conseguem fazer na vida real. Eu vi em várias entrevistas pessoas falando assim: ah, agora no carnaval vale tudo, mas quando termina o carnaval eu volto para a vida real. Não! A sua vida real é o tempo todo. Não vale achar que o que você não faz na sua vida, você pode fazer no carnaval e esquecer. Porque muitas vezes o carnaval é a válvula de escape de uma vida sua que tá cheia de ansiedade, cheia de problemas, cheia de dívida, e você esquece isso por 2, 3, 4 dias, e quando termina isso, você tá pior do que quando começou, porque você tá mais endividado, muitas vezes com problemas de saúde, porque a gente sabe que depois dessas festas populares de grande porte, muitas pessoas acabam adoecendo, né? Sempre tem uma virose da moda. É mais endividado. Muitas pessoas, inclusive, com mais euforia, têm relações sem proteção e acabam engravidando, gerando os filhos do carnaval. E isso está fazendo a sua vida melhorar ou piorar? Essa é a grande questão. O legado do carnaval, gente, tem que ser positivo. Porque o legado do carnaval tem que ser algo que se perpetue e que te traga a você valor. E por que eu tô trazendo isso? Porque algo que me tocou muito no pré-carnaval, né, os dias que antecederam no próprio carnaval, é a questão de que quando você tá bem com você mesma, com seu amor próprio, aí a vida tá bem. E por que eu tô falando isso? E aí a Anabela botou, gostaria de saber o que somou na vida após o carnaval. E aí, Anabela, uma coisa que pra mim ficou muito evidente e muito clara,
e me trouxe reflexões positivas sobre o carnaval foi, por exemplo, ver o carnaval da Paola Oliveira. Gente, eu nem fico acompanhando redes sociais, nada. Mas eu fiquei impressionada com a autoestima, o amor próprio daquela mulher. E eu que achava ela linda, fiquei ainda mais encantada com ela. Porque, gente, imagine pra uma atriz, e tudo bem que ela não é mais uma atriz global, mas super famosa, capa de várias revistas, um monte de crítica ao corpo. E ela simplesmente satirizando e se divertindo com aquilo, sem permitir que aquilo abalasse a felicidade dela. Ela gosta de curtir o carnaval, ela queria curtir o carnaval dela, ela estava bem no relacionamento dela, com o corpo dela, e ela aproveitou aquele período para fazer tudo que ela podia, tudo que ela queria. E ela trouxe isso muito forte. E quantas de nós, na nossa vida, porque houve uma crítica, ou porque se olha no espelho e não vê, e desiste do que tá fazendo. E aí fala, ai, Anne, mas eu não tenho apoio. Mas, gente, o apoio que você precisa pra ter a vida que você merece, ó, tá dentro de você. Se você é um adulto e tá precisando de ajuda de alguém pra fazer qualquer coisa na sua vida, você simplesmente tá vivendo como uma criança. Porque adultos resolvem problemas e enfrentam os problemas. E foi esse o grande diferencial dessa mulher no carnaval. Foi chegar e falar. Teve uma das frases dela que me marcou muito, porque ela falou, sabe qual é o corpo do carnaval? O corpo perfeito pro carnaval? É o meu, é o seu, é o corpo real. Porque não tem essa de corpo perfeito. E ninguém vai ser perfeita. Principalmente hoje no mundo que é cheio de filtros. Esses dias eu tava vendo Foi uma influenciadora. Ela falando do bem que fez pra ela usar aqui o Instagram sem filtro. Porque ela tava tão acostumada a usar filtro e aí ver a pele sempre perfeita, sempre lisa, que quando ela chegava no espelho e via os poros, e via espinha, e via manchinha, ela entrava em crise. E é este o mundo que a gente está constituindo agora, esse mundo que a gente está construindo. Um mundo repleto de mentiras, um mundo repleto de roupagens, de filtros, de situações fake, de relacionamentos fake. Porque muitas vezes o que você não está sentindo por dentro, você está mostrando na rede social como se fosse a sua verdade, que não é. Só que pra fazer aquilo você tá se machucando e você não tem coragem nem de olhar pra você. Porque, gente, o que faz você se olhar e se amar não é você ter um corpo perfeito, não é você não ter uma celulite, não é você não ter um vitiligo, não é você ter o cabelo perfeito, não é nada disso. O que faz você se amar e se respeitar é você ter autoestima. Depois eu vou até colocar no Stories, depois você aproveita e dá uma olhadinha. Um trecho de uma reportagem da Gisele Bündchen falando que quando começou a carreira dela, ela ouviu várias vezes que ela não ia conseguir ter destaque na passarela porque ela tinha um nariz grande. E aí ela chegou arrasada, porque era uma menina de 15, 16 anos, chegou arrasada pro pai e falou: meu pai me falaram que eu não vou conseguir realizar meu sonho porque eu tenho um nariz grande. E sabe o que o pai dela falou pra ela? Minha filha, se você quiser, você é capaz de fazer qualquer coisa. Não é o seu nariz que vai te impedir. Você precisa ter segurança e confiança pra fazer aquilo que você quer. Só é você não desistir. E assim essa mulher fez. Imagine se a Gisele Bündchen lá 20 e poucos anos atrás tivesse aceitado essa pessoa que julgou e falou do nariz dela como verdade. Vocês acham que ela teria a vida que ela tem hoje? A felicidade que ela tem hoje? Ela seria o exemplo que ela é hoje? Então não é sobre ser famoso ou não. É sobre o que é que você está acreditando quando as pessoas falam sobre você. Enquanto você aceitar que a opinião dos outros é mais importante que a sua, você simplesmente está me dizendo, eu tenho pouco valor, o valor do outro é melhor.
E aí, você tá se colocando em segundo lugar. E se você se coloca em segundo lugar, sabe qual vida você vai ter? No máximo, uma vida medíocre. Sabe por quê? Porque ninguém vai escolher fazer o necessário para ter a vida que você deseja. As pessoas estão pouco ligando pra gente. Muitas vezes eu achava, eu não queria sair porque as pessoas estavam me olhando. Mentira, ninguém estava olhando pra mim. Na realidade, eu não queria me olhar. Gente, até eu me tratar, e aqui tem a Anabela, que eu não sei se passa por isso, mas que também tem a questão do vitiligo. Quando eu era mais jovem, porque o vitiligo começou aos 15 anos, se eu visse alguém com vitiligo, eu fazia tudo pra não bater de frente com a pessoa. Porque eu tinha vergonha. Hoje em dia eu sei que não era vergonha. Hoje em dia, simplesmente, eu não queria olhar pra aquela pessoa porque eu achava feio. E aí, quando eu olhava, aquela realidade pulava em mim. E aí me doía. E eu não queria olhar para aquilo. E é para isso que muitas vezes as pessoas têm usado o carnaval. Para não olhar para suas dores. Para não olhar para o que está incomodando. Para não olhar para quem verdadeiramente é. Ou para a vida medíocre que está levando porque não teve coragem de fazer o que era necessário para mudar. Porque, gente, vida medíocre é vida mediana. Se você tá reclamando do seu relacionamento, se você tá reclamando do dinheiro que você tem de estar endividado, se você tá reclamando do seu corpo, da sua saúde, onde é que tá o problema? É no mundo? É no governo? É no seu parceiro? É no carnaval? Não, é em você. Porque a única pessoa que vai ser capaz de mudar a sua vida é você. Ninguém vai fazer atividade física por mim. Ninguém vai pagar conta por mim. Ninguém vai fazer as escolhas que eu preciso fazer para me tornar quem eu quero ser. E aí eu quero saber de vocês. Quem aqui tá fazendo o que é necessário para mudar a própria vida? Fala aqui pra mim. Um ato pequeno. Quem aqui já consegue dizer um não? Conta aqui pra mim enquanto eu bebo água. Eu só quero saber quem consegue aqui dizer um não. Porque tudo começa, quando a gente fala de autoestima, é você entender que a pessoa mais importante da sua vida é você. E se você diz sim pra todo mundo, você simplesmente está vivendo lá. Aqui a Jana, ó, eu aprendi a dizer não, é libertador. A Jana é uma maravilhosa, que a gente tem uma longa estrada junto aí, nessa área de autoconhecimento. E aí, ó, aprendeu, a Marcelene aprendeu. Por quê? Quando a gente era criança, a gente sabia, mas em algum momento a gente aprendeu que a gente precisava ser boazinha. E a pessoa que é boazinha não precisa dizer não. E aí a gente foi largando a nossa essência. Porque, gente, as pessoas falaram, Yane, como é que eu faço pra ter autoestima? Gente, ter autoestima é só você ligar seu instinto, sabe por quê? Porque todo mundo nasceu com autoestima. Nenhuma criança se olha no espelho e se acha feia. Há pouco tempo atrás, por exemplo, eu atendi uma mulher incrível. E ela trouxe pra mim que ela tinha muito complexo da questão da aparência por conta que ela nasceu com a fissura, o lábio leporino, né? Que é a fissura de lábio palatina. Ela não tinha o céu da boca era aberto, essa parte do palato, né? Essa parte do alto da boca. E aí, aqui, essa parte de lábio com nariz, ela tinha a fenda. Que eu não sei se vocês já viram, é uma anomalia congênita. E aí, sabe o que aconteceu? Ela já fez várias cirurgias, ela fez um processo de reabilitação até para melhorar a fala, tudo. Hoje, quando eu a conheci no primeiro momento, eu nem notei. Inclusive a cicatriz que ficou no rosto dela, se ela me falasse que ela tinha passado por um acidente, tipo, bateu um carro e ficou uma cicatriz, eu teria acreditado, porque era super leve. E aquela mulher ainda se enxergava naquele processo. Essa mulher, ainda quando chegou num local, que ela encontrou alguém, que ela ouviu uma voz que ela falou, isso é típico de quem tem problema de lábio leporino, sabe o que ela fez? Ela correu daquele lugar pra não olhar pra pessoa. Sabe por quê? Porque ela não queria olhar pra dor dela. E aí eu perguntei pra ela,
ela falou, ai, Anne, mas era muito difícil, tinha pessoas que tinham situações piores do que a minha. E aí, no processo terapêutico dela, ela voltou para um momento em que ela tinha 6 anos e ela estava ali brincando feliz e ela percebeu que ela não tinha vergonha dela naquele momento. E ela percebeu que nada daquilo, da aparência dela, estava incomodando nela. Mas ela ouvia a mãe falando, preocupada com ela, da questão da aparência. E isso foi impregnando nela como se fosse um problema. E foi assim que a autoestima dela foi minada. É tanto que ela tem uma filha de 5, 6 anos que quando faz o desenho, faz o tracinho no rosto dela, porque ela diz, mamãe, eu queria ser igual a você. Porque, gente, criança aprende com exemplo. E aí ela vê uma mãe danada, forte, guerreira, ela queria ser igual. Pra ela. O lábio leporino não era um problema. Mas pra mãe ainda era. É olhar pra essas feridas que dá liberdade pra gente ser quem a gente quiser ser. Essa é a grande questão. E a Anabela botou aqui, ó. Sempre que preciso, falo. Não vou admitir. Sempre que for preciso. Sempre que preciso, falo não. Não vou admitir. Não vou admitir sempre que for preciso. Então, a Anabela já tá no processo de dizer não. Pode não dizer sempre, mas já começou a dizer. Tem gente que nunca diz. Eu era essa pessoa que nunca dizia não. E aí a Jana botou, temos que tirar as amarras do passado. E tirar as amarras do passado, gente, é libertador. É o que tira o peso do que a gente vai carregando. E resgatar a autoestima, por isso que eu digo que é resgatar, porque você nasceu com autoestima. Porque a autoestima é teu poder de realizar. Se você caiu, se eu perguntar pra vocês aqui, quantas vezes vocês caíram pra aprender a caminhar? Alguém sabe dizer? Alguém desistiu no caminho? Não. Esse poder de estar quebrando a cara e continuando, que a criança tem, é autoestima. Só que quando a gente é adulto, o que acontece? A primeira porta que fecha na cara, começa o choro da vítima, da lamentação, que ninguém me apoia, que ninguém me ajuda. É isso? Se uma criança, para caminhar, que é algo que ela nunca fez na vida, ela simplesmente aprende por repetição e erro, porque você, quando é adulto, não pode. Vocês já acompanharam alguém, por exemplo, fala aqui pra mim no chat, vocês já acompanharam alguém, por exemplo, que passou por uma cirurgia, por um acidente, que ficou um tempo com a perna imobilizada? Olha como esse adulto é pra caminhar. Eu acompanhei um amigo há pouco tempo, que passou por uma situação de um acidente e precisou fazer cirurgia na perna, ficou quase 30 dias. Uns 15 dias com a perna mais imobilizada, e depois que começou a movimentação de leve, não botava o pé no chão com medo. Você via aquela coisa de receio. O fisioterapeuta mandava pise e ele não pisava. Um adulto de mais de 40 anos, para fazer um ato simples que é de caminhar, que uma criança cai e levanta. Sabe por quê? Porque ele começou a ficar preso num monte de crença que ouviu na infância, em casa, na escola, de que não é bom o suficiente, que não é capaz o suficiente. E é assim que a gente vai criando nossas amarras. E aí você olha pro seu pai, pra sua mãe, que muitas vezes foi duro, foi rígido, reclamou com você, e você foi que te abandonou, seja porque morreu, seja porque saiu. E você começou a criar aquele desconforto, aquele mal-estar em relação a seu pai e sua mãe, e simplesmente você negou tudo aquilo que existia lá. É isso. É isso que vocês estão construindo. E eu vou aproveitar aqui, que eu vou beber uma água, e vou dar uma ótima noite pro Maico Arruda, o presidente da Omni, da escola de hipnoterapia que eu formei. Aqui voltando, e você é incrível. Muito obrigada, Maico. É uma honra tê-lo aqui na live. E aí, aproveitar e dar uma ótima noite pro Diogo, que é hipnoterapeuta Omni também, que entrou, pra Sueli, pra Paula, pra todo mundo que foi entrando enquanto eu tava aqui falando. E trazendo pra vocês que o importante
é a gente entender que esse poder pessoal tá aqui dentro da gente. E foi exatamente o que os outros foram falando sobre a gente que tirou esse poder de dentro de nós. E você acha justo isso? Deixar as suas habilidades, deixar o seu poder pessoal de lado por conta de que as pessoas acham isso ou aquilo de você? E vou aproveitar também, vou dar uma ótima noite pra Déia. A Déia Luiza, minha maquiadora, me maquiou pro meu último ensaio fotográfico. Em breve vocês vão ver aí o resultado desse encontro, que foi incrível. E aí vocês vão ver muitas novidades chegando junto com essa nova fase que eu tô entrando. E, gente, é isso. É entender qual é o lugar que a gente está ocupando. E a gente está ocupando o nosso lugar com a nossa realidade, ou a gente está ocupando o lugar que deram pra gente de qualquer jeito? Porque a gente está incapaz de lutar pelas nossas necessidades, de dizer o sim que a gente precisa para viver a vida que a gente deseja. Porque muitas pessoas entram em contato comigo e falam: ai, Anne, eu gostei muito, mas agora eu não tenho dinheiro. E vocês acham que se investir em vocês, vocês vão ter dinheiro como? Se você tá até hoje preso, endividado, na ressaca financeira pós-carnaval, que estão todos os jornais falando, depois de 20, 30, 40, 50 anos, o que é que você acha que vai mudar se você não fizer nada diferente? O que que você acha que vai mudar você se olhar no espelho e se sentir bem se você não se cuidar? E aqui, gente, eu não tô falando de só de malhar, não. Não é pegar, fazer um monte de botox, de lipoaspiração, de cirurgia plástica e se olhar no espelho e tá gostosona, não. Eu, inclusive, tenho uma cliente que fez tudo isso. Fez mamoplastia, fez lipo, com o objetivo de agradar o marido. E sabe o que ela me disse? Ai, Anne, eu nem tô aproveitando esse investimento, porque eu tô brigada com ele. Porque ele tá me traindo e eu tô me sentindo um lixo mesmo assim. Ou seja, ela tava linda esteticamente, do jeito que ela queria estar, mas emocionalmente ela tava um lixo. Ela tava presa numa situação de dependência emocional que se sentia cada vez mais desvalorizada, cada vez mais incapaz, cada vez mais sem valor, cada vez mais sem amor próprio. E colocando a responsabilidade da felicidade dela no outro. Foi isso que estava acontecendo. E é por isso que quando eu trouxe a questão do legado do carnaval e trouxe o exemplo da Paola, foi exatamente para mostrar para vocês que o que acontece lá, dela ser criticada, dela ser desvalorizada, de falarem do corpo dela, e ela simplesmente ligar um dane-se, mostra que ela tá bem com ela mesma. E é isso que você precisa fazer. É ligar o dane-se pra quem tá ao seu redor falando isso de você. E aí aqui a Déia falando, né? Que é sobre cuidar de si, que é muito importante, se enxergar com amor e acolhimento. Que é o principal. Porque, gente, do mesmo jeito que eu trouxe a Paola, que é uma atriz, que é famosa e que tá bem com a autoestima, a gente vê no outro lado, por exemplo, outras atrizes. E você que acompanha, por exemplo, o Big Brother, já deve ter visto, depois eu posso até colocar aqui, que eu acho que eu não coloquei, um meme da... Tá, deixa eu ver se eu lembro o nome dela. Ah, esqueci. De uma delas que, por exemplo, que entrou em crise, porque ao discutir, a Fernanda chegou e falou pra ela: ah, você é molinha. E aí, aquilo doou e ela ficou transtornada. Por quê? Porque ela falou: eu não aguento mais a pressão estética sobre o meu corpo porque eu sou modelo e dançarina. Ou quando a gente ouve a Vanessa Camargo falando que ela sempre se achou inferior porque ela sempre foi comparada com a Sandy, ela sempre foi a filha do Zezé. E ela simplesmente não criou a personalidade de quem era a Vanessa.
ela sempre se achou em segundo plano. Mas isso foi por conta do que as pessoas falavam? Não. Porque o mais importante era qual era a percepção que ela tinha dela. Eu lembro que durante a fala ela ainda falou, a Sandy falou que se eu enxergasse o meu potencial, eu viria o quão grande eu era. O meu pai diz a mesma coisa, mas eu não me enxergo assim. Ou houve uma Yasmin Brunet falando, eu não chego a ser o cabelo do ralo da minha mãe. Ou seja, vocês acham que essas mulheres que são belíssimas, que também têm uma carreira aí, tão felizes com elas mesmas? Sofrendo com ansiedade, com compulsão alimentar, com depressão, com vícios como o tabagismo? Então não é sobre ter dinheiro, não é sobre ser rico com representatividade que vai fazer sua autoestima ser boa, não. A sua autoestima, ela é elevada, ela é boa quando você se cuida. E aí você prospera pelos seus méritos. Sabe por quê? Porque quando você tá com sua autoestima elevada, quando você reconhece seu poder, você tá pronto para ir pro mundo. E aí você prospera, você cresce, você evolui. Porque o objetivo da gente nessa vida é desenvolver. Desenvolver é crescer. E é isso que você faz se você tá bem consigo mesma. Então, é olhar para que trajetória você tá construindo na sua vida. E aqui, deixa eu dar uma pescadinha. E aqui, uma coisa que eu botei aqui. E qual é o maior benefício da gente ficar bem com a gente mesma? Vocês já pararam pra pensar? Qual é o melhor benefício de você se amar? De você se cuidar? É você conseguir prosperar na sua vida. Ou você acha que se você não se ama, que se você não se cuida, que se você não se respeita, que se você não diz não quando precisa dizer, se você não coloca limites, você acha que assim você vai prosperar? Você vai crescer na sua carreira? Você vai ter um relacionamento incrível? Você acha que se você não luta pelos seus ideais, pelos seus valores, pelo aquilo que você acredita, alguém vai fazer isso por você? E vai deixar assim, ó, cair no teu colo aquilo que você quer? Porque, gente, a gente precisa entender que o que a gente vive hoje, esse mundo exterior que tá aqui, esse mundo, essa realidade que nos cerca, ela é fruto do que a gente vive aqui dentro. É fruto da nossa realidade interna. Se você tá bem consigo mesmo, o mundo ao teu redor vai ficar bom. Mas do mesmo jeito que se você não estiver, não vai. Tem um livro, O Segredo das Mentes Milionárias, do T. Harv Eker, que ele já fala. Que o mundo exterior revela o teu mundo interior. E aí é o mesmo exemplo que eu já trouxe algumas vezes de quando a gente fala de uma árvore. Como é que a gente sabe que uma árvore está sadia, que as raízes dessa árvore é profunda e generosa? Simplesmente quando você vai lá, vai pegar esse fruto dessa árvore, e esse fruto tá gostoso, tá suculento, tá grande, é uma árvore abundante. Se você vai lá pegar um fruto dessa árvore e esse fruto tá pequeno, tá com bichinho, tem poucos, você fica catando. Essa árvore tá boa? Essa árvore tá bem? Não. E se essa árvore não tá bem? Onde é que tá o problema? É na raiz. Se eu quiser comer uma fruta boa, se eu quiser cuidar dessa árvore, eu vou cuidar do fruto ou eu vou cuidar da raiz? Adubando, melhorando a questão da terra, colocando remédio se for adequado? Se eu for lá e cuidar só do fruto, eu vou melhorar a árvore? Não. Do mesmo jeito, acontece aqui. Se você quer melhorar a sua vida financeira, o seu relacionamento, a sua vida pessoal, as suas emoções, a forma como você se vê, quer se livrar de ansiedade, você precisa olhar para você. Você precisa enfrentar o seu passado. Você precisa entender, por exemplo, por que você não lembra do seu passado.
Você precisa entender por que você está carregando feridas emocionais que te trazem até aqui. Muitas vezes de abandono, de rejeição, de carência. Que aí você bota no parceiro, que você bota nos amigos, nos filhos, no trabalho. Mas nada disso vai resolver se você não resolver isso internamente. Agora diz pra mim, tá fazendo sentido pra vocês? A importância, tá ficando clara a importância de vocês cuidarem da autoestima de vocês? E quando eu falo autoestima, mais uma vez eu reforço, não é sobre imagem, é sobre o poder de realização, é sobre o poder que vocês têm de fazer a vida de vocês acontecerem. A Dea falou que sim, a Fernanda também. A autoestima é interna, é um processo que começa internamente, isso mesmo, Dea. E já que tá fazendo sentido, já vou pedir pra vocês colocarem coraçãozinho para o Instagram entender que essa live tem um conteúdo que é relevante, que é de qualidade e que vai ajudar muitas pessoas. A Encantos da Valentina, a minha querida Bia, aluna do Liberte Sua Diva também. E gente, resgatar a autoestima, vocês não têm ideia, vocês não fazem ideia do que isso pode promover na vida de vocês. Porque resgatar a autoestima não é só você se olhar no espelho e falar, eu tô linda, não. É muito mais do que isso. É você falar, eu dou conta de fazer o que eu quero. Eu sou capaz de fazer e realizar o meu sonho. Eu sou capaz de viajar sozinha. Eu sou capaz de dirigir. Eu sou capaz de comandar a minha vida. Eu sou capaz de escolher os meus desejos. É esse poder. Sabe o que é que você... Sabe o que é uma pessoa que passa a vida toda pedindo autorização pra mãe pra comprar algo pra casa, mesmo morando sozinha? Ou que precisa ir com uma amiga pra escolher uma roupa na loja, porque não sabe escolher? Essa era eu. Qualquer passo grande que eu tinha a dar, eu precisava da autorização da minha mãe. Eu sou uma mulher hoje de 45 anos, eu saí de casa aos 22. E até os 40 anos, para fazer qualquer coisa grande em minha vida, era com autorização da minha mãe. Quando eu comecei esse movimento, uma das primeiras coisas que eu fiz foi colocar um espelho na sala daqui da minha casa. E aí teve um dia que ela chegou e olhou para aquilo e ela tá diferente. Aí depois ela falou, você botou um espelho. Eu falei, foi. Ela, por que você não me disse? Eu precisava dizer, eu precisava de autorização. Mas por que ela me perguntou? Porque eu sempre pedi a autorização dela. Então, não é sobre o que o outro pensa, sobre o que o outro acha, é sobre como a gente se comporta. E aí, eu olho pra vocês e vejo quantos potenciais tem aí. E que vocês estão escondendo do mundo, assim como eu escondi os meus. Talvez tenha coisas aí que vocês nem saibam, porque eu não sabia que eu ia ser essa pessoa que ia estar na internet falando de autoestima. Nem nos meus sonhos mais loucos. Isso é uma hipótese pra mim. E aqui a Dea botou, né, que a autoestima é interna e que reflete externamente. A Anabela colocou assim, é o poder de nos libertar e nos aceitar como somos. Exatamente isso. E, gente, se aceitar é deixar de lado a opinião dos outros, de se incomodar, de se doer com medo de julgamento. É deixar de ser crítica consigo mesma, de ser dura consigo mesma. Porque eu, por muitas vezes, fui o meu maior juiz. E fala pra mim, vocês também são muito críticas, buscam a perfeição acima de tudo e se criticam por tudo? Vocês também fazem isso com vocês? Fala aqui pra mim. Por quê? Eu tô perguntando isso? Porque isso é um sinal, por exemplo, de quem tem baixa autoestima. Essa questão de por quê? Porque como quer aceitação a qualquer custo, tá fazendo tudo pelo outro. É aquela mulher que quer dar conta de tudo. É aquela mulher que diz que não precisa de ajuda de ninguém pra nada.
Gente, eu era tão enlouquecida com isso, e eu não sei se vocês fazem isso, mas eu já fiz e conheço várias mulheres que também fazem, que se um homem se oferecia pra levar o peso pra mim, eu tava com a sacola pesada, ele se oferecia pra me ajudar, sabe o que eu dizia? Não precisa não, porque eu pago a academia pra pegar peso, então eu tenho que carregar isso. Olha que ignorância. Aí ia toda acabada, acabando com a coluna pra dizer que dava conta. Dava conta de quê? De fazer papel do outro? De dizer que é a Mulher Maravilha? Não, a gente não é a Mulher Maravilha. Se algum de vocês está achando que é a Mulher Maravilha, já digo, não é. E a autoestima elevada não vai fazer você se sentir a Mulher Maravilha, mas vai fazer você se sentir, sabe o quê? A mulher maravilhosa que você nasceu para ser. E essa mulher maravilhosa, além de ter milhões de qualidades, também tem vulnerabilidades. Ela pede ajuda. Ela sabe que ela não precisa dar conta de tudo. Ela tem respeito por ela mesma, então ela só vai até onde dá. Ela se ama, ela se cuida. E quando ela vê que aquilo tá machucando ela, ela diz, agora não, basta. A Mulher Maravilha não é a mulher que dá conta de tudo, não. Inclusive, a própria Mulher Maravilha, naquele filme, eu acho que é o 1984, o que é que ela faz? Quando ela encontra o amor dela, ela diz que ela abre mão de tudo por conta do amor dela. E aí ela perde os poderes. E ela vai se entregar àquele amor. E aí, nós, mortais, queremos dar conta de tudo. Como se fosse um erro sentir, se permitir. É esse olhar que eu quero que vocês tenham com vocês. De cuidado, de acolhimento. De entender que o poder de você está em ser você mesma. Porque você precisa que a sua vida tenha leveza. Você precisa que a sua vida seja plena, seja abundante. E não ficar como um monte de gente que só vive reclamando, a minha vida é péssima, o Brasil é péssimo, eu quero sair daqui, o governo é isso. E, gente, quantos saem e falam, lá tá pior do que quando eu tava lá? Por quê? Porque se você não estiver bem internamente, você pode ir pra onde você quiser ir. A vida vai continuar sendo péssima. Por quê? A vida que você tem aqui fora é a vida que você construiu aqui dentro de você. E aqui, a Dea colocou aqui, ó. Eu não aceitava nem o cara abrir a porta do carro, porque eu mesma abria, kkk. Tá vendo? E a gente foi criado naquela coisa da revolução, né, feminista, de queimar sutiã. E a gente foi achando que pra gente ser boa, a gente precisava ser igual homem. Não. Pra gente ser boa, a gente precisa ser boa sendo mulher. E sendo mulher é fazendo coisas de mulher. É se permitindo ser frágil. E isso não quer dizer que você precisa ser dependente do homem, não. Você pode trabalhar, você pode ter seu dinheiro. Mas tem questões que são mais voltadas, tem mais ligação, tem mais correlação com o papel do homem, tá tudo certo. Pra gente ser boa no que a gente faz, a gente não precisa ser homem. Gente, quando eu descobri, porque, por exemplo, pra eu ser uma boa terapeuta, eu preciso ter o quê? Intuição. Eu preciso ter o quê? Empatia. Eu preciso ter o quê? Conexão com o outro. Que são características que são femininas. Enquanto eu vivia achando que pra eu ser bem, pra ser competente, eu precisava era ter de muita energia, de fazer e acontecer, de não precisar de ninguém, eu nem tinha descobrido esse lado meu. Um lado que é mais criativo, que é mais emotivo, que se emociona, que é intuitiva, que dá chances para algumas pessoas e se afasta de outras. Que ouve opiniões e conselhos de alguns e não ouve de outros. Mas enquanto eu tava no outro polo, eu não ouvia ninguém. Era do meu jeito ou não era.
Eu tinha que dar conta de tudo, eu não podia pedir ajuda. E vocês acham que eu tava melhor ou pior? Vocês acham que minha autoestima tava onde? Tava lá embaixo. Por quê? Porque eu não me respeitava, eu não me valorizava. Quando as pessoas falavam, ah, você trabalha muito bem, eu não acreditava. Ah, você é bonita, eu não acreditava. Ah, você é inteligente, eu não acreditava. Você é competente, eu não acreditava. Eu não acreditava em nada. Por quê? Porque eu não me via assim. A única coisa que eu acreditava era que eu trabalhava duro. E se eu não estivesse trabalhando duro, pra mim eu não estava trabalhando o suficiente. Era trabalhar até estar esgotada. Até, tipo, não aguentar mais. E aqui a Anabela botando, você é maravilhosa ouvi-la. Gratidão, obrigada, Anabela, gratidão por você, por me dar o feedback. E, gente, eu tô falando isso porque, assim como eu tenho ajudado e tenho acompanhado várias mulheres. Quantas mulheres ao redor de vocês também passam por isso? Quantas amigas minhas também estavam presas nesses ciclos? Algumas já começaram a romper, se tornaram inclusive minhas clientes e começaram a fazer coisas que não faziam. Por quê? Nós somos mulheres e nós nascemos para abundância, para leveza. Por quê? Porque o universo é isso. O universo é leve e abundante. Eu costumo dizer, eu morei um tempo em Brasília, pra quem não sabe, e lá em Brasília, na época de seca, fica tipo 6, 7 meses sem cair uma gotinha de água do céu. E aí as áreas de cerrado ficam muito secas, muito seca mesmo, de ter incêndios que acontecem do nada. É a própria questão do terreno seco e do sol forte. E, gente, quantas vezes áreas, quilômetros e quilômetros de vegetação, de fauna destruídos pelos incêndios e simplesmente no ano seguinte estava tudo aflorando de novo. Por quê? Porque o universo é abundante. E se a gente faz parte do universo, a gente também é abundante. A física quântica, para quem gosta de ciência, já traz isso. Se você pegar uma partícula de um todo, ela é composta da mesma coisa que o todo. Então, vou dar um exemplo simples para vocês entenderem isso. Se vocês pegarem um cartão de crédito e cortar, até para ficar o menor pedacinho, ali ainda vai ser um cartão de crédito. Vai ser um pedacinho. O mesmo material que foi formado o cartão de crédito inteiro é o mesmo material que é formado o cartão de crédito pequenininho. Então, se a gente faz parte de um universo que é pleno e abundante, então nós também somos plenos e abundantes. E por que a gente quer viver nessa coisa de mesquinhez, de escassez, de ficar preso no outro, de estar dependendo do outro, de estar achando que tem que dar conta de tudo, de achar que para ser amada precisa agradar. Gente, pra gente ser amada, a gente precisa ser a gente. Porque na hora que você se amar, todo mundo vai te amar. E isso pode parecer estranho, mas eu vou dar um exemplo pra vocês. E aí eu preciso da ajuda de vocês. Quem aqui, eu quero que vocês coloquem aqui, quanto é que vocês se amam? Numa escala de 0 a 10, sendo 0, eu não me amo nada, eu não me suporto, e 10, eu me amo muito. Eu tô ótima, Yane, eu sou muito feliz com quem eu sou. De 0 a 10. Coloca aqui pra mim no chat quanto é que vocês se dão de amor. Quanto é que vocês estão se amando. Fala aqui pra mim. A Fabiana, 7. Bora lá, quem mais? Eu quero saber como é que vocês estão. Creuza, 1. Tá tudo certo. Bota o que vocês estão sentindo. Aqui não tem certo nem errado. O meu papel aqui é ajudar vocês a saírem daqui se sentindo melhor. Então, diz o que tá no coração. O número que vier, veio. Creuza já colocou 1. Fernanda, 6. Tem coisas que precisa melhorar. Tá tudo certo.
e Fê melhorar, a gente sempre precisa. Porque, lembra o que eu disse? A gente tá numa evolução constante. A Anabela colocou 10. Porque se eu não me amar, quem irá? Perfeito. Deia 8. Mas, Ana, vou fazer só um... Eu tenho que fazer meu papel aqui. Deixa eu beber um pouco mais de água. A ideia colocou, precisa aprender a dizer mais não pro outro. Ana, como o meu papel aqui é também fazer o papel de advogado do diabo. E aí é só pra você refletir, tá? Você colocou que se ama 10, certo? Mas lá atrás você me disse que nem sempre você diz não. Gente, deixa eu beber mais água, senão eu não vou parar. E aí você colocou que nem sempre você dizia não. Se você nem sempre diz não quando você quer, significa que nem sempre você é sua prioridade. E se nem sempre você é sua prioridade, provavelmente você também não se ama 10. Por quê? Porque quando a gente se ama 10, é o máximo na escala, você sempre se prioriza. Ah, pronto. Ah, não. Ela disse que sempre fala não quando for preciso. Ah, então beleza. Então se você fala sempre não quando é necessário, então perfeito. E aí, eu vou perguntar pra vocês. Quanto é... Quem tem filho aí, diz pra mim, quanto é que vocês amam o filho de vocês? De 0 a 10. Sim, do 0. Eu não amo nada, eu não tô nem aí pro meu filho. E 10, o meu filho é meu bem precioso. Fala aqui pra mim. Creuza 10, Encantos da Valentina 10. E aí, quem vai mais? E aí, a minha pergunta. Anabela 10. E aí, uma pergunta pra reflexão, tá? Com exceção da Anabela, que disse pra mim que se amava a 10. Vocês que não se deram 10. Como é que vocês estão amando 10 do seu filho, se você não se ama a 10? Gente, uma das leis do universo é dar para receber. É que precisa haver equilíbrio entre o dar e o receber. Combinado? Se não tem equilíbrio, simplesmente a conta não fecha. Então, e aí, para facilitar, digamos que eu encontro você na rua e te peço 100 reais emprestado. Você só tem na carteira 10. Você consegue me emprestar? Não. Porque você não tem. Então, quem se deu 7, se deu 1, se deu 8 de amor próprio, só consegue dar pro seu filho isso. Por quê? Porque você só consegue dar aquilo que você tem. E você pode até me falar, Yane, mas eu amo meu filho com todas as forças. E eu acredito nisso. Mas todas as forças que você tem não é o suficiente se você não se ama. Sabe por quê? Porque, por exemplo, se você não se ama e você não tá bem consigo mesma, provavelmente você reclama com seu filho quando não deveria, porque você fica mais estressada, porque você tá endividada, porque você brigou com seu marido, porque seu filho vê as brigas do casal, ou muitas vezes você tem vícios que aí o seu filho aprende, porque, gente, a gente precisa entender que as crianças não aprendem com o que elas veem, com o que elas ouvem a gente falar. Desculpa. As crianças não aprendem com o que elas ouvem a gente falar. Não é sobre falar, meu filho, faça isso, faça aquilo. Ela aprende com o nosso exemplo. E o exemplo é o que elas estão vendo ali, que a gente está fazendo. Então, se você não se ama por você, então comece a se amar pro seu filho. Porque se você não se ama, o seu filho vai aprender a não se amar também. Porque ele tá aprendendo com você.
Eu tenho uma cliente que ela já diminuiu bastante, mas de vez em quando eu pego ela dando uma que ela chega, eu sou muito lerda. Eu falei, eu já te disse, pare com isso, que você tá dizendo pro seu cérebro isso. E ela falou, mas ninguém me chamava de lerda. Eu falei, mas você aprendeu com alguém que falava assim pra si mesmo. Por exemplo, se um filho fica vendo a mãe falando, eu sou lerda, eu sou lerda, eu sou lerda, você acha que seu filho vai aprender a falar como consigo mesmo? Eu sou burro, eu sou isso. Por quê? Porque ele aprende com seu exemplo. Então, cuidar de você mesma também é cuidar do seu filho. Porque quando você se melhora, quando você se ama mais, quando você resgata a sua autoestima, você resgata também o equilíbrio no seu lar. E isso vai fazer muito bem pro seu filho. E assim você vai estar dando mais amor pra ele. Porque, inclusive, até em tratamento, gente, eu já vi muita mãe falando, Yane, comece a fazer terapia com meu filho. E eu já desisti de explicar que o ideal é começar pelo adulto. Mas a abdicação é tanta. Mas, gente, essa abdicação pelo filho é muito mais ego do que amor. Porque quando você se abdica pelo outro dessa forma, você tá se abdicando muito mais pra você ter a consciência de que, eu fiz tudo, do que porque o seu filho, do que o seu filho tá precisando. Sabe por quê? Porque imagine que seu filho, ele tá doente, tá com ansiedade, qualquer coisa, por conta da relação que você vive hoje, por conta do estresse que tá na sua vida, no relacionamento, financeira. E você vê que a criança tá ficando cada vez mais agitada, às vezes com ansiedade. E aí você fala, vou levar meu filho pra terapia. E aí você leva. O que acontece? Você tirou... Imagine que esse seu filho é um peixinho. E que a sua família, o seu lar, a sua casa é o aquário. Então você pegou esse peixinho, chegou lá e botou na terapia. E enquanto ele tá nessa terapia, ele tá lá, como se fosse um peixinho que tá lá na água limpa, naquele novo aquário para se cuidar. Mas o que acontece quando termina a terapia? Ele volta para casa. Ele volta para aquele aquário que tá sujo, que tá cheio de emoções negativas. O tratamento vai ajudar? Vai. Mas não seria muito mais eficiente a gente limpar esse aquário? Limpar essas emoções que tá em você e seu marido, na relação que tá construindo em casa? Que se você muda, o seu filho muda. Se quando o filho muda, os pais mudam, imagine quando é o pai que muda. Porque outra lei que tem na natureza é que o maior tem prioridade, o mais velho tem prioridade. E nessa hora você é maior que seu filho. Então se você se cuida, se você começa a se amar mais, se você começa a ser mais amorosa, gente, porque quando você tá se amando, quando você tá com sua autoestima em dia, você simplesmente consegue se doar mais, você compartilha mais. Você vai tá lá sentadinha no chão brincando com seu filho. Eu conheço uma colega que foi de quando eu comecei nessa área. Eu comecei nessa área num curso de coaching de emagrecimento. E eu lembro que uma das meninas, a Cá, ela tinha 140 quilos. E ela começou essa jornada porque ela entendeu que se ela continuasse daquele jeito, ela não seria um exemplo bom para as crianças. Sabe por quê? Ela não conseguia. Ela tinha na época, uma filha tinha 7 e a outra tinha 2 aninhos. Ela não conseguia sentar no chão para brincar com as filhas. E aquilo começou a incomodar ela. E aí foi a hora que ela começou a mudar. Mas ela emagreceu por conta das filhas dela? Não. Ela emagreceu por conta dela, porque ela que tinha os desejos dela. E quando ela emagreceu e começou a sentar no chão para brincar com as filhas, que começou a dar um exemplo melhor para as filhas no que se alimentar, no que fazer, o que aconteceu? As filhas dela começaram a se sentir mais amadas, porque minha mãe senta aqui no chão para brincar comigo. Então vocês percebem que foi o cuidar dela que reverberou nos filhos? Por quê? Porque ela começou a elevar a autoestima dela. Porque, gente, a autoestima é o poder pessoal. É o que te faz realizar em qualquer área da tua vida. E aí a Creuza perguntou o que fazer. Já vou te dizer, Creuza. Falou que
a puta realidade, né? E os filhos são reflexos dos pais. É isso mesmo. Então eu vejo as pessoas falando dos filhos, culpando os filhos, reclamando dos filhos, mas os filhos são aquilo que eles estão aprendendo e tá tudo bem. Aqui eu não tô criticando, não tô dizendo que tá certo ou tá errado, mas é o que acontece. E voltando a essa questão, o que é que acontece? O que é que a gente precisa fazer? É esse olhar pra dentro, que muitas vezes as pessoas também deixaram de fazer isso, por exemplo, por conta do carnaval. Muitas vezes as pessoas optaram por estar no carnaval, por estar se divertindo, para anestesiar suas emoções, para esquecer seus problemas. Quantas vezes você vê as pessoas lá na avenida e quando vão para casa estão chorando, estão mais endividados, estão tristes? Por quê? Porque usaram aquele momento para anestesiar o que sentia. E aqui é a mesma coisa. Muitas vezes você começa a olhar pro seu filho, querendo dar tudo, e ao invés de ajudá-lo, você tá prejudicando, mas você tá fazendo isso porque você não quer olhar para suas próprias feridas. E qual é o caminho de você educar bem seus filhos e você se curar? É você olhar para dentro. Gente, eu ouvi uma frase, e agora eu não lembro de quem foi. É a seguinte: a infância é o chão que nunca deixamos de pisar. O que a gente é hoje é reflexo do que a gente foi na nossa infância, do que a gente viveu lá. E é exatamente... Gente, eu não sei o que aconteceu aqui não, tá? E é exatamente isso que faz a gente ficar preso nas situações. O que acontece? Se a infância é o chão que a gente nunca deixa de pisar, pra gente resgatar nossa autoestima, a gente precisa olhar pra onde? Quando você vai pro... Como eu vou te dizer? Quando você vai pro... Até me perdi, a Dé me explicou que ali foi o iPhone, porque como eu me movimentei, apareceram os emojis e os filtros. Ótimo, pelo menos foi os de um ano novo, né? E, gente, o importante é ficar atento é que esse olhar que você precisa para a infância, que é o que vai ajudar você a se curar e resgatar seus filhos, é o olhar de você curar essas feridas da sua infância. São feridas de abandono, de rejeição, de carência. E essas feridas é exatamente relacionada à forma como você enxergou seu pai e a sua mãe na sua infância. E várias pessoas chegam pra mim: Anne, minha infância foi ótima, eu não tenho problema com meu pai e minha mãe. E uma das que me disse isso, eu lembro como se fosse hoje, ela chegou pra mim e falou: Anne, mas eu não tenho nenhum problema com a minha mãe, nem com meu pai. Inclusive, hoje eles moram comigo. Aí eu falei: mas o problema não é você adulta. Eu quero saber de você criança. Qual era a opinião que você tinha sobre seus pais? Ah, minha mãe era muito dura comigo. Minha mãe me batia minha cabeça na parede, me gritava. Eu lembro de uma vez, quando eu tinha 15 anos, que eu botei uma calça super justa, que ela é magrinha até hoje, pra sair com um namoradinho, e a minha mãe virou pra mim e disse: você tá parecendo uma puta. Nesses termos. Aí você acha que essa filha tava achando a mãe o máximo. Tava falando: eu amo a minha mãe é a melhor mãe do mundo. Óbvio que não. E aí, quando ela falou isso, ela começou a lembrar de um monte de coisa que ela começou que ela tinha mascarado, e aí as lágrimas começaram a rolar, e ela começou a entender que aquela menina lá de trás tinha a mágoa da mãe, da forma como a mãe tratava, da forma que a mãe cuidava. E ela precisou ressignificar tudo isso. E
É isso que o processo terapêutico faz. É te ajudar a ressignificar o teu passado. A Creuza colocou, a minha infância foi horrível. Ou seja, olha o reflexo dessa infância. A Creuza se deu de autoestima 1, de amor próprio 1. Ou seja, a tua infância está impregnada, você está carregando todo um peso nas costas que não tem necessidade. Todo um peso que você precisa deixar de lado. Porque essa mulher, só vou dar um exemplo dessa situação. Quando ela na terapia percebeu que quando a mãe virou pra ela e disse que ela com aquela roupa tava parecendo uma puta, a mãe dela queria dizer no final, minha filha, cuidado com o que você se veste. Não seja tão provocante, porque isso pode te causar algum problema. Algum homem pode querer tirar proveito de você. Só que ao invés de falar isso de uma forma que a filha se sentisse amada e acolhida, ela falou daquela forma, que era a forma que ela sabia. Mas no fundo ela só queria proteger a filha. Quando a minha cliente entendeu isso, bum! Magicamente, aquele conflito desapareceu, a relação com a mãe melhorou. Mas o que é que ela fez? Ela se permitiu olhar e curar as feridas dela. Porque, gente... E aí, pra quem não sabe, eu sou enfermeira de formação, né? Então, falando em ferida emocional, eu acabo levando pra ferida de verdade. Quantas vezes você se machucou? Quando você vai fazer um curativo, você vai fazer um curativo feliz? Falando, oba, curativo. Não. Quando você vai fazer o curativo, você simplesmente tá ali triste, mas você sabe que vai doer. Mas você sabe que quando termina aquilo, é o que vai te ajudar na cicatrização. E por que quando é com a ferida emocional, você não quer olhar pra ela? Se você pode ter essa opção, mas você não vai se desenvolver. Você não vai crescer na vida. Você, quiçá, vai influenciar positivamente seus filhos. Por quê? Porque que exemplo você vai dar pra eles se você não vivencia? Essa é a grande questão. A Dea botou que aula, parabéns. Muito obrigada, Dea. E isso é importante a gente ficar atento, porque muitas vezes a gente fica esperando aqui de fora o que precisa estar resolvido dentro da gente. Então, é esperando do carnaval, é esperando do filho, é esperando do marido, é esperando do chefe do trabalho, é esperando do governo. Não. Gente... A única pessoa responsável por sua vida é você. Não adianta ficar esperando de fora aquilo que você precisa fazer por você. As escolhas da sua vida são suas. E tem gente que fala, Anne, mas eu não me posicionei. Mentira! Se você não se posicionou, isso também é uma escolha. Porque se você fala pro seu marido, decida, você deu pra ele o poder de decidir. Você escolheu. Você escolheu se omitir, isso é uma escolha. E isso é a escolha que me diz que você não tá olhando pra você. Porque todo mundo sabe o que quer, só não aceita. Por quê? Porque aceitar a sua escolha é aceitar que você não necessariamente quer viver o que os outros querem. E, gente, tem um livro fantástico que se chama Os 5 Arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. Os 5. Sabe qual é o primeiro arrependimento? Que esse livro é de uma autora que é australiana. Eu não lembro. Brown. Eu não lembro o nome dela. Ela é australiana. E ela cuidava de pacientes nos últimos dias da vida, né? Nos últimos tempos. Alguns levavam meses, outros dias. E ela cuidava dessas pessoas. E o arrependimento mais comum dessas pessoas era: eu não vivi a vida que eu queria. Olha que injustiça você passar 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos da sua vida sem viver a vida que você gostaria porque você estava preocupado com os outros. Teve cliente dela, teve um caso que me marcou muito, que foi uma mulher que ela
era uma poetisa, ela queria ser artista. E na Austrália, esse livro foi escrito, se eu não me engano, em 1980 e pouco, no século passado, né? Não tem tanto tempo assim, mas era do século passado. E ela queria ser uma poetisa e a mãe não deixava, porque era uma família tradicional, de advogados tradicional. E ela foi fazer o que os pais queriam, né? Que ela precisava ser advogada. Ela foi ser advogada, ela se formou. E nisso ela conheceu um músico e se apaixonou, que era pela liberdade do músico. E aí lutou contra aquilo, formou, deu o diploma para os pais e foi viver esse casamento. A mãe, principalmente depois que o pai morreu, simplesmente rompeu a ligação com ela e ignorou ela. Essa mulher sofreu tanto que ela, obviamente, desenvolveu um câncer. Porque o câncer está muito ligado à mágoa, né? A sofrimento, a essa dor que não foi digerida, né? E aí ela desenvolveu o câncer. Já no estado terminal, só com cuidados paliativos, foi que a mãe resolveu se reaproximar da filha. E percebeu o quanto mal ela tinha feito. Porque, na realidade, ela queria ter tido a coragem que a filha teve de ter enfrentado os pais para viver a vida que desejava. Porque ela também não queria ter se casado, ter feito direito como ela fez para agradar a família. E assim ela perdeu um dos bens preciosos da vida dela. E essa mulher acabou morrendo de câncer muito jovem, tinha 40 e poucos anos. Então ela enterrou o marido, a filha e ficou sozinha no mundo. Por conta de querer obrigar o outro a fazer aquilo que ela queria. E quantas vezes a gente deixa o outro mandar na vida da gente e a gente adoece. E a gente simplesmente vai perdendo o brilho, a vontade de viver. Quantas pessoas hoje estão com ansiedade porque simplesmente não estão vivendo a vida que querem? Quantas pessoas estão com ansiedade porque estão fazendo aquilo que os outros acham que elas devem fazer? Ou estão num relacionamento de aparência porque não tem coragem de dizer não, porque o que é que vão pensar de mim? Minha vida financeira vai cair. Eu não quero sair do meu apartamento. Quantas pessoas não estão vivendo, por exemplo, relações homoafetivas? É muito comum a gente ver isso ainda hoje, apesar de ter já sido quebrado um monte de padrão. Quantas pessoas têm relacionamentos? Eu particularmente tive um amigo que ele tinha um relacionamento de 7 anos, que ele andava na rua com o parceiro, que ele tinha foto no parceiro, e de repente ele falou: os meus pais não sabem. Gente, olha que tristeza as pessoas mais importantes da sua vida não compartilharem daquilo que é seu íntimo. É essa sociedade que a gente está vivendo. É esse mundo que a gente está habitando. E vocês acham que nessa sociedade, com esses padrões, com esse histórico, é que a gente vai conseguir ser feliz? É que a gente vai conseguir vencer a ansiedade, vencer a depressão? Compartilhar amor? Compartilhar abundância? Não. É por isso que é importante você começar essa jornada de autoconhecimento, de olhar para dentro de você. É de curar suas feridas emocionais para você simplesmente transbordar amor, transbordar felicidade. E olha o que eu tô falando, transbordar é abundância, é plenitude. E aqui vou dar uma parada para dar uma ótima noite para o Adson, um querido amigo também do AQL. Aqui entrado algumas pessoas do AQL, gente. Para quem não conhece, o AQL é o curso do Cleiton Costa, que é um dos meus mentores, que é o Ansiedade que Liberta, que exatamente faz essa jornada, ajuda nessa jornada de autoconhecimento, de você olhar para dentro de você e
É o autoconhecimento que liberta. E muitas vezes a motivação de você buscar o autoconhecimento é olhar para suas dores, porque eu aposto que muitos de vocês que estão aqui comigo hoje, que estão aqui comigo agora, estão aqui porque tem algo que está doendo aí dentro. Que tem algo que não está bem. E aí, quando a gente começa a ter consciência disso e começa a aprender, a gente vai vendo que a gente pode se melhorar, porque o poder de melhorar a nossa vida é nosso. E a Dea colocou, se permitir ser vulnerável para entender todas as nossas dores e conquistas, as delícias da vida, né? Porque cada um sabe a delícia de ser do quem quer, de ser quem é, já dizia Caetano. E é isso, é se permitir ser vulnerável, ser compreensivo, mas também ser forte, autoconfiante e corajosa. Porque a autoestima te dá vulnerabilidade, te dá leveza, te dá abundância, mas também te dá coragem, te dá segurança, te dá autoconfiança. Porque uma mulher com autoestima elevada, ela tem dentro de si o pai e a mãe. E quando eu falo de ter dentro de si o pai e a mãe, é você ter a sua energia do masculino e do feminino equilibradas. E aí, só para vocês entenderem que masculino e feminino não tem nada a ver com sexualidade, é lembrar que o masculino que vem do pai é o fogo, é a energia da ação, do movimento de ir pra frente, eu vou e eu dou conta, esse território é meu, de bater no peito e falar, isso é comigo. Porque o que o pai faz? O pai dá coragem pro filho e pro mundo. E ter esse feminino da mãe é você ter esse autocuidado, é você ter a sua leveza, é você ter a sua abundância. O feminino da mãe é você ser acolhedora, é você ser fluida. O feminino é a água. Gente, a água se adequa. A água é calma e tranquila, mas quando precisa ela também é forte. É isso que é autoestima. É você ter as energias do mundo, do universo aí, equilibradas dentro de você para você fazer a sua vida acontecer. E é assim que você vai ganhando e conquistando a vida que você quer. Financeiramente. Por quê? Vocês acham que alguém que não sabe se manifestar, alguém que não sabe colocar limites, vai prosperar na carreira? Você acha que sem dizer não, sem colocar limites, sem opinar, sem dizer o que o outro está fazendo errado porque você acha que está errado, você vai prosperar na sua carreira? Você vai conseguir uma chefia? Você acha que se você nunca disse pro seu marido o que você quer, o relacionamento vai ficar diferente? Porque, gente, eu passei uma época no meu último relacionamento que, por exemplo, eu queria viajar. E aí eu dizia, você que sabe. Aí ele não queria. Aí eu me sentia no direito de ficar revoltada. Ah, mas a gente nunca sai. Mas e por que eu não disse pra ele que eu queria sair? Porque eu queria ser a boazinha. Eu queria ser a perfeitinha. E aí eu queria agradá-lo sem me agradar. E aí começavam as brigas. Ah, na hora de comer. Aí ia pra um restaurante. E eu adoro peixe, ele não gostava de peixe. E aí, por exemplo, na hora de escolher o prato, quantas vezes eu deixei de lado escolher o prato que eu queria pra dividir o prato com ele, de algo que eu não tava tão afim. E a culpa era dele? Não, era eu que me permitia de me deixar de lado. E é isso que muitas vezes você faz com pessoas, que você faz no seu trabalho e que muitas pessoas fizeram também com o carnaval. De ir curtir um carnaval para dar satisfação para os outros. Por exemplo, esse ano eu tive visita aqui em casa e meus amigos falaram, ai, Anny, bora. Eu falei, gente, eu não quero, não tô afim. Ah, mas vai ser legal, não sei o que, nunca mais a gente saiu. Mas eu não tava afim, eu não fui. Em outros tempos, eu teria ido. Por quê?
Porque eu ia achar que se eu não fosse, eles iam gostar menos de mim. Que se eu não fosse, o que é que iam pensar de mim? E agora essas questões nem passaram pela minha cabeça. O que iam pensar, o que iam deixar de pensar. Eu simplesmente me ouvi. Me priorizei. E no outro dia a gente estava aqui se divertindo, eles contando como é que foi. E pra mim foi ótimo, mas só foi aquilo. Até me perguntaram, você quer dar um pulinho hoje? Não, eu não quero, eu não tô afim, eu tô fazendo outras coisas. Tô em outro momento e tá tudo bem. E quem foi e se divertiu porque gosta, tá perfeito. O que não dá é você viver aquilo que você não quer pra agradar o outro. Esse é o grande problema. Enquanto você tá fazendo isso a seu favor, tá perfeito. Mas se for pelo outro, não. E aqui a Débora botou, não, também não fui. E foi libertador essa decisão. A Creuza botou, odeio carnaval, nunca fui. Creuza, já sabe, eu disse há pouco pra Anabela, e aí vou deixar uma dica pra você, e aí depois você pense e vê se faz sentido ou não. Odiar é uma palavra pra mim que é muito forte e tem muita conotação de emoção, certo? E aí, veja pra você, será que você odeia o carnaval mesmo? Ou tem alguma situação do carnaval que te marcou? E aí você passou a odiar o carnaval? Porque muitas vezes é isso. E se for, você precisa olhar pra isso. Por quê? Porque senão, provavelmente, quando tá chegando o carnaval, isso pode te criar gatilhos de te gerar ansiedade, de te gerar problemas. E aí você colocou a questão da violência. Mas aí você precisa perceber se isso não tá impactando na tua vida. Porque muitas vezes a gente começa a criar esses gatilhos por conta de situações que a gente viveu. E aí a gente começa a viver sempre as mesmas dores e sofrimentos quando tá chegando nessa época. Então, pense sobre isso. Agora você me disse que não, mas às vezes são questões mais profundas que você talvez não esteja fazendo o link claramente, porque não precisa ser uma associação direta. Porque a mente da gente, ela aprende por associação. Por quê? Quando a gente fala que odeia algo, normalmente essa questão do ódio vem muita, a não ser que seja uma forma de você falar. Mas quando a gente fala ódio, a gente fala muito da percepção com a emoção. E se a gente tem emoção por alguma coisa, a gente precisa olhar para isso. Principalmente se é uma emoção negativa. Porque as emoções negativas acabam impedindo a gente de viver aquilo que a gente merece viver. Porque é como se fosse uma mochila de pedra que a gente põe nas costas. Então, se a gente está carregando uma mochila de pedras para subir uma montanha, quanto mais a gente tirar essas pedras, mais leve fica e melhor e mais rápido a gente vai subir essa montanha. Aqui você falou, graças a Deus ninguém vai, mas provavelmente isso pode estar vinculado à tua infância. E aí você pensa sobre isso e depois você compartilha aqui com a gente. E o que é mais importante é a gente entender que, aqui eu até botei, né? Que qual é o melhor momento pra gente se sentir bem com a gente mesma? É o agora, gente. É o presente. Ó, a Bia botou, não gosto de festa alguma, mas hoje entendo que desde criança minha mãe nunca me deixou sair. Então, assim, às vezes tem sempre alguma conotação ali de algo que a gente não percebe, que pode estar ali camuflando. E, por exemplo, eu não curto o carnaval, beleza, tipo, mas eu não odeio e nem amo. Mas, como eu te disse, às vezes essa forma pode ser a sua forma de falar, que aí eu não te conheço a fundo pra entender. Mas serve de feedback pra dar uma olhada. Agora, é só pra gente entender, e aí eu já tô chegando no finalzinho dessa live, é que qual é o melhor momento, né? Pra gente se sentir bem com a gente mesmo. E, gente, o melhor momento pra gente começar nessa jornada de autoconhecimento, pra se conhecer e ficar bem consigo mesma, é o agora, é o presente.
É viver o momento de hoje. É isso que vocês estão vivendo aqui comigo nessa noite de domingo, aprendendo algo que talvez que vocês não tenham ouvido ou tenham ouvido de outra forma. Por quê? Porque simplesmente vocês estão se permitindo se abrir para um conhecimento novo. Um conhecimento que vocês estão olhando para dentro de vocês. E é por isso que eu pergunto, é por isso que eu provoco. Por quê? É autoconhecimento. É olhar para dentro. É um mergulho para dentro de vocês. Para vocês começarem a perceber as grandezas de vocês. Para vocês perceberem os pontos fortes de vocês. Para vocês entenderem que vocês são autoconfiantes, que vocês são seguras, que vocês são fortes, que vocês são belas. E deixar de lado essa historinha de que eu sou insegura, que eu não sou eu sou incapaz, eu não sou bonito o suficiente, eu não sou atraente o suficiente. Isso daí são crenças que colocaram na cabeça de vocês e que se vocês quiserem deixar de viver uma vida mediana, uma vida medíocre, vocês vão ter que superar isso. E aí chegou o Irapuã já falando exatamente aí, ó. Eu sou belo e lindo. O Irapuã é um hipnoterapeuta homem também que tem uma história linda de superação. E por quê? Porque se permitiu entrar nessa jornada de autoconhecimento, de olhar para dentro dele. Assim como eu fiz, assim como muitas de vocês estão fazendo, cada um no seu tempo, cada um na sua jornada. Mas lembre, esse é o único passo que você pode dar por você e pra você. E não fique achando que, mas ninguém me apoia, eu preciso de ajuda. Não! É sem apoio mesmo. Por quê? Porque o Irapão colocou aqui. Isso, belo, lindo, extraordinário. Só não me tudo. Só não metido. Irapão é ótimo. Amo você, querida. Muito feliz por você, por sua conquista, Irapão. Muito obrigada. E, gente, é isso. O melhor momento é sempre o presente. Não tem hoje nem amanhã. O amanhã, ele é resultado do nosso hoje. Uma ótima noite, Jô. Seja muito bem-vinda, Rose. E é isso que a gente precisa ficar atento. Que sem o que você faz hoje, o amanhã não vai ser diferente. Se você faz tudo igual, amanhã vai ser igual a hoje, porque o amanhã nunca vai chegar. Mas você está sempre aqui no hoje, você sempre está no presente. Então faça as suas mudanças hoje. Faça as suas escolhas hoje. Aí a Jo botou, cheguei atrasada, que nada, minha diva. Sempre é hora, sempre é o momento. E falar nisso, depois eu vou aproveitar que tem algumas das minhas divas, algumas das minhas Penélopes aqui na live. Depois olha lá no Telegram e me responde a enquete, porque a gente tem que marcar a nossa aula, tá? De reposição. E eu quero já marcar essa próxima semana, que eu tô com saudade de vocês. E, gente, então, não deixe para amanhã aquilo que vocês podem fazer hoje. Comece a mudança. Não fique esperando apoio, achando que ninguém vai te ajudar, porque não vai. Não fique achando, é porque eu tô sem dinheiro, eu preciso ter dinheiro. Gente, se você não fizer nada diferente, o dinheiro não vai fluir. Uma coisa que eu aprendi é que quem fica esperando o dinheiro chegar é criança, adulto faz dinheiro. Começa a olhar que a habilidade que você tem para fazer o dinheiro aparecer na sua vida. Por que o dinheiro não está fluindo? Lembra que o dinheiro é resultado. O dinheiro é um fruto dessa sua árvore. Se tem pouco dinheiro, é sinal que as suas raízes estão frágeis, estão fracas. E o que é que você precisa fazer para fortalecer essas raízes? É se cuidar, é olhar para dentro de você. Se as coisas não estão fluindo, é porque nesse solo tá faltando algo. É amor, é abundância, é habilidade. Foca nisso.
Porque se você focar no dinheiro, o dinheiro não vai chegar. Você tem que focar nessa habilidade que vai te fazer dinheiro. E como é que você faz isso? Cuidando de você. Eu tenho uma cliente, ela é uma das minhas alunas, que estava lá no fundo do poço. Investiu os últimos recursos dela no curso em terapia. Aí tem uns 15 dias, 20 dias, me mandou uma mensagem super feliz porque tinha conseguido um emprego. Mas por que ela conseguiu um emprego? Porque ela diminuiu a ansiedade, porque ela começou a se cuidar mais. Porque se você tá no fundo do poço, tá lá destruída, tá lá com a sua mente cheia de pensamentos catastróficos, intrusivos, e você vai para uma entrevista de emprego, você acha que você vai se sentir bem? Não. Então, primeiro, você precisa cuidar de você, para poder depois ver o resultado disso no teu trabalho, na tua carreira, no teu relacionamento, na relação com teus filhos. Então, o melhor momento de você cuidar de você, de sua autoestima, de você resgatá-la, é no hoje. O quanto antes você der esses passos, melhores. Por quê? Volto a dizer, a vida é o desenvolver, é o evoluir, é o crescimento. Se permita mudar, se permita crescer, se permita ser abundante em plena. E deixa eu ver se eu tenho mais um recadinho para vocês. E uma outra questão é que onde eu vejo muitas pessoas errarem é no fato de ficar esperando o consentimento do outro. É no fato de achar que o outro vai resolver. Enquanto você colocar a responsabilidade da sua vida no outro, você simplesmente não vai sair do lugar. Porque o outro não vai construir a vida para você. O outro está preocupado com as necessidades dele. É o ego dele que está ali mandando. E se você quer realmente deixar a mediocridade e viver uma vida dos sonhos, e gente, a vida dos sonhos de cada um é única. A minha é diferente da de vocês e tá tudo bem. Mas é de viver uma vida com leveza, é de viver feliz. Eu fico muito triste quando eu chego com pessoas falando: ah, minha vida é uma merda, a minha vida é horrível, eu só vejo tristeza. Eu lembro de uma vez que eu estava participando de um grupo de estudos, né? Da casa que eu frequento, de oração. E aí, uma pessoa que é praticamente vizinha minha, me perguntaram assim, do que estava achando. E ela falou: ah, a vida é péssima, é muita violência no mundo, eu nunca vi as pessoas se machucando tanto, e é tanta matança, e é tanto ladrão, e se eu pudesse mandava matar todo mundo desses ladrões, porque a gente não tem paz, a gente fica com medo de tudo, a gente não pode sair com o celular, a gente não pode isso, a gente não pode aquilo. E aí ela foi falando, né? E aí eu comecei a pensar que ela era minha vizinha e eu não via nada daquilo no mundo. Eu, sinceramente, hoje, tem violência? Tem. Mas eu nunca conheci, por exemplo, pessoas tão abundantes, tão felizes, que doam tanto quanto as que eu conheço hoje. A violência tá aí? Tá posta? Tá. Mas nem eu, nem minha família, nem pessoas próximas que eu conheço me relatam atos de violência. Eu ando pelas mesmas regiões e não vejo esse monte de assalto, eu não vejo esse monte de cobrança dessas coisas. E aí eu ainda comecei a pensar: e ela que fala tanto de amor, de compaixão, quer matar todo mundo? E quantas vezes a gente vê, por exemplo, casos de pessoas que foram presas, injustiçadas, e que nem tinham feito nada, depois descobre que foi um equívoco. Então vocês percebem que tudo é o olhar que você tem? Eu prefiro focar nas pessoas boas que eu conheço. Eu prefiro focar nas pessoas que eu estou ajudando a mudar. Eu prefiro focar em acreditar no mundo
que é abundante, que quer que a gente melhore. E como é que eu ajudo o mundo a melhorar? Transbordando meu amor, ajudando pessoas a se amarem mais, a se sentirem mais confiantes, a compartilharem mais isso, que eu acredito. Porque quando eu transbordo amor e ajudo uma pessoa, e essa pessoa, ela começa a transbordar na família dela, eu não ajudei só uma pessoa, não. Olha quantas pessoas eu ajudei, porque eu ajudei aquelas que estavam ali ao redor. E é isso que me motiva. E é isso que eu quero que motive vocês. Porque na hora que vocês começarem a mudar dentro de vocês, vocês vão ver que ao redor vai mudar. Mas dê o primeiro passo, não espere por ninguém. Não espere apoio. Sabe por quê, gente? Uma das coisas que eu percebi nesse processo, que para quem não sabe era do serviço público, pedir exoneração, é que muitas pessoas falavam: Yane, eu vou te ajudar na questão da exoneração. Não faça isso não, tenha calma, tenha isso. E essas mesmas pessoas, quando precisavam dar um empurrãozinho, ajudar nesse processo, foram as mesmas pessoas que falaram: Yane, espera mais um pouco, deixa mais um tempo, é assim mesmo. E não fizeram nada. E aí no início, gente, eu sou gente, tá? Então no início eu simplesmente fiquei com um desconforto. Eu falei, poxa, chorei. E eu falei, poxa, eram pessoas que eu achava que eram minhas amigas, eram pessoas que eu achava que queriam o meu crescimento. E na hora que eu precisei não tinha ninguém lá. E aí, de repente veio um estalo. Sabe o que é? Foi o seguinte, eu comecei a ver que simplesmente elas não fizeram aquilo. Não foi por maldade, não foi porque elas não queriam me ver crescendo, não foi por nada disso. Mas elas também não se empenharam na minha mudança, porque sabe, quando chegar lá na frente e elas olharem e perceberem como eu estou, elas vão pensar, podia ter sido eu queria ter tido a coragem que ela teve. Então, na realidade, elas queriam me manter naquele lugar para elas não precisarem se confrontar com a realidade que elas poderiam ter vivenciado. Foi por maldade? Não. Foi porque simplesmente elas não queriam olhar para elas, ter a dor delas. E tá tudo certo. Quando eu entendi isso, resolvi isso na minha mente e segui a minha jornada. Agradeci ao tempo que tive ao lado dessas pessoas e vi que hoje não é mais o meu lugar. E muitas que falaram, Yane, dá mais um tempo. E aí eu comecei a pensar, é justo mais uma vez eu abrir mão dos meus sonhos, das minhas necessidades, dos meus valores, por conta do que os outros pensam? Não. E aí eu dei meu próximo passo e tô eu já aqui. E é isso que eu quero que vocês vejam, que na hora que vocês tiverem que tomar decisões importantes, vocês vão ter que tomar essas decisões sozinhas. E a responsabilidade de dar certo ou errado é de vocês. Porque eu não lembro quem disse isso, mas diz que a diferença entre um gênio e o louco é que enquanto dá errado, você é louco, mas na hora que dá certo, você virou um gênio. Então, a responsabilidade dessa genialidade ou dessa loucura é de cada um de vocês. Deixa eu ver o que a Jo colocou aqui. E que tenha feito, é um ser humano que atrás da marginalidade tem um histórico de pobreza, de falta de família, de falta de amor. O que fazem não justifica, mas explica, e matar não é a saída. Com certeza, Jo, concordo com você exatamente nisso. Por quê? Porque aí a gente acaba colocando nas pessoas um rótulo de que é bom ou mal e achando que a gente pode julgar e tá acima de tudo isso. E isso não existe, todo mundo é bom e mal. A gente tem erros e acertos e a gente não tá acima de nada, né?
E é por isso que nessa busca de autoconhecimento, nessa busca de autoestima, você tem que olhar o que é que você está usando para não olhar para suas feridas. Porque muitas vezes você está fingindo que seu relacionamento está bem para não... sem olhar para ele, fingindo que tá tudo bem, sofrendo na solidão e adoecendo. Muitas vezes você tá num trabalho que não tá mais fazendo sentido, você tá adoecendo para ir pro trabalho e você também não quer olhar para isso. Muitas vezes a sua forma de fugir do relacionamento com problema é ficando cada vez mais tarde no trabalho para não chegar em casa. Ou você fica em casa o tempo todo porque não quer olhar no trabalho, então adoece, vira e mexe, está no médico. Ou muitas vezes você usa as festas, o carnaval, para não olhar para aquilo que está te incomodando. E, gente, enquanto você não olhar para essas feridas emocionais que estão aí hoje na tua vida, a sua vida não vai mudar. E o meu convite para vocês é esse: de estar me acompanhando, porque eu tô sempre compartilhando assuntos exatamente relacionados a essas feridas emocionais que estão te prendendo na vida que você tem hoje. Então, são feridas emocionais de abandono, de rejeição, de carência, seja paternal, seja maternal, e como elas estão impactando na tua vida. Principalmente, como elas destruíram a sua autoestima e estão te fazendo hoje se manter como uma mulher insegura, sem confiança, que não sabe dizer não, que depende da opinião dos outros para fazer escolhas, que acha que todo mundo é mais importante que você. Então, meu convite é exatamente para você começar a tomar as rédeas da sua vida e se cuidar, e se resgatar, e se tornar essa diva, essa Penélope que você nasceu para ser. E por que eu chamo vocês de divas e de Penélopes para encerrar? Porque eu nem sei se todo mundo sabe. Mas as minhas divas são quando eu tava pensando e quando eu tava buscando alguém para me reconhecer, que por um tempo foi a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha, apesar de ser forte e belíssima, ela traz muito essa coisa dessa energia desse masculino. E eu tô buscando leveza, gente. Eu também tava muito nessa energia do masculino, de que eu queria ser, de que eu queria dar conta, que eu tinha que fazer tudo. E a minha palavra para esse ano é leveza. Por quê? Porque eu venho buscando e resgatando esse meu feminino. Esse lado que é mais fluido, que é mais criativo, que é mais intuitivo, que me faz doar mais, que me faz compartilhar mais. E pra fazer isso, eu tô resgatando esse feminino. E aí, quando eu tava pensando nas heroínas, veio a Penélope, que é uma mulher que é independente, que dirige, que tá lá no seu carro, mas que é feminina e representa isso através do seu rosa, seu carro rosa, com a sua maquiagem, com seu batom, com sua roupa estilizada, seu cabelo arrumado. Porque a força sua, minha, é a força da gente ser quem nós nascemos para ser. E se você é mulher, a sua força tá em ser mulher. E a força do feminino é essa força, que é uma força que é leve, que é abundante, que é intuitiva, que é criativa, que é amorosa, que é empática, que é companheira, que é independente, que é corajosa, que é autoconfiante. Só que para isso, a gente não precisa ser durona, dizer que não se emociona, fingir que o que acontece ao nosso redor não nos machuca. É simplesmente se permitir ser feminina. Se permitir dizer que tem coisas que machucam, que tem horas que precisa de ajuda. E tá tudo certo. Gente,
eu tô fazendo esse movimento. Ainda não tô do jeito que eu quero, ainda tô bem distante, pra falar a verdade. Mas vocês não têm ideia de como a minha vida começou a fluir melhor. De como eu comecei a me sentir bem comigo mesma. E é esse convite que eu tenho pra vocês, de se permitirem ser quem vocês são. Se resgatem, se percebam, se amem, se acolham. Sem cobrança, sem busca de perfeição. Sem aquela coisa de que tem que fazer tudo certo pra ontem. Não. Não precisa. Tá certo? Então, por hoje, uma ótima noite, Ariana, lá. Então, por hoje, minhas Penélopes, ótima noite também para os rapazes que estão aqui comigo nessa live. É isso. E só fazendo um rápido apanhado do que a gente falou essa noite, é de que quando a gente fala de legado do carnaval, principalmente desse carnaval de 2024, o que ele trouxe foi a importância da gente resgatar a autoestima. Porque com essa autoestima em dia, você não se preocupa com a opinião dos outros, nem com o que os outros falam do seu corpo, de estrias, de celulite, de barriga. Não, você liga o dane-se e você vive aquilo que você quer com felicidade e plenitude. E se for pular o carnaval, tá tudo bem. Se for ficar em casa trabalhando, tá tudo bem. Se for ir curtir, aproveitar o feriado e curtir uma praia, um campo, com os filhos, com a família, tá tudo bem, não importa. Desde que essa tenha sido a sua escolha genuína, porque você quis. E não porque você precisou ficar emburrada em casa, trancada, porque você estava com vergonha do seu corpo, porque você não tinha a roupa que você queria, porque você não comprou o bloco que desejava. Então, eu quero que vocês levem dessa live que resgatar a autoestima de vocês é o que vai dar o poder de vocês de escolherem o que vocês quiserem na vida de vocês, em qualquer área. Na área emocional, na área financeira, na carreira, nos relacionamentos. E, inclusive, é resgatar essa autoestima que vai dar um exemplo para os filhos de vocês crescerem e se tornarem adultos cada vez mais saudáveis, cada vez mais plenos, abundantes. E não visualizar e perceber crianças e adolescentes cada vez mais adoecendo emocionalmente por conta do ambiente que a gente está exposto, porque a internet está aí, é uma realidade para todo mundo, para alguns mais, para outros menos, e que traz uma exposição de dados, de conhecimento que para alguns aspectos é muito bom, mas para outros é negativo. E é por isso que as nossas crianças e adolescentes estão adoecendo cada vez mais cedo, porque eles estão tendo contato com coisas que na época da gente a gente só tinha com muito mais idade. Então, ficar alerta para essas mudanças e perceber como você pode ajudar se cuidando para você ter mais conhecimento sobre você e também para você ser um adulto mais saudável, mais equilibrado para cuidar dos seus filhos, transmitindo para eles muito mais conhecimento, muito mais amor, dando para eles a base sólida para que eles possam construir o edifício de evolução da família de vocês. Então, meus amores, gratidão por estarem aqui comigo. Amei estar aqui com vocês e já sabe, eu vou salvar essa live e para vocês mostrarem para a mente de vocês o quanto esse conteúdo foi importante e impactou de forma positiva para vocês. Quando eu deixar essa live salva, já vem aqui e deixa um insight que você teve sobre a aula de hoje. Por quê? Porque assim você diz para sua mente, esse conteúdo é importante, eu preciso aprender isso. Porque em pouco tempo você reafirmou coisas que estavam aqui. Porque a gente aprende exatamente ensinando, gente. É uma das maneiras mais fáceis de aprender. Inclusive, essa é uma das minhas motivações com as lives, né? Porque quando eu tô aqui falando pra vocês que eu tô estudando pra preparar a live, eu também tô aprendendo mais. Por quê?
eu tô compartilhando, eu tô entregando mais pro universo, eu tô me tornando mais abundante. Então eu conto com o comentário de vocês aqui exatamente pro universo entender que vocês também estão compartilhando aquilo que vocês estão aprendendo, tá certo? O Adson, gratidão, Yane. Gratidão, Adson, por sua presença. Tava com saudades. Eu tava menos regulares esse tempo, mas tô chegando aí com todo gás, porque 2024 promete. Gratidão, Jô. Gente, beijo no coração de vocês e já sabe, se cuidem e é cuidando de vocês que vocês vão conseguir cuidar do próximo. Beijo e até mais. Tchau!